PRS é um partido sério, é um partido que emergiu no cenário político há 35 anos, tem uma história política muito forte, que foi consolidada com esforço e sacrifício dos quadros que o partido teve ao longo desses anos e permite-lhe hoje ter, digamos, uma ideia clara sobre o país, uma ideia clara sobre como o país deve caminhar. E para tudo isso, o partido requereu a um exercício muito forte que tem a ver com a aproximação das estruturas do partido no seio das comunidades. 35 anos são anos de maioridade e permitem, com esses anos, o partido dizer que tem sua representação junto das comunidades, as estruturas, os símbolos do partido estão junto das comunidades, longínquas, e é essa a principal ação do partido. Portanto, a nossa principal ação, a nossa principal atividade é aproximar as estruturas, é levar o partido para junto das comunidades. É isso que o partido tem vindo a fazer e é isto que o partido vai reforçar agora em 2026, visando as eleições que estão previstas para 2027. Portanto, os símbolos do partido, a mensagem que o partido traz para as populações, para o país, devem ser do domínio das comunidades, do domínio das populações. Por quê? Porque são as populações que têm o poder de voto. Então precisam ter a ideia do projeto político, das linhas de ação do partido em relação à sustentabilidade, em relação ao bem-estar, em relação à justiça social, em relação a, digamos, a distribuição equitativa dos bens que o país possui. Portanto, é essa a nossa estratégia. Senhor Vice-Presidente, são 35 anos de existência, mas dizem que o partido PRS está fora das ruas, aos poucos desaparecendo no mapa de Angola. Realmente está de acordo? O que é que se passa, afinal de contas? Não se passa nada. Nós trabalhamos, como lhe disse. Esta é a visão, desculpe o termo, é a visão um pouco deturpada de algumas líderes, de algumas pessoas que só querem populismo. O PRS não é um partido que vai à rua por ação populista. Nós fazemos-lo quando nos deslocamos, temos consciência de que a nossa presença deve significar, deve impactar, a mensagem que o partido levar para as comunidades deve traduzir numa esperança, não é? E é isto que o partido faz, não sair à rua para questões eleitoralistas, simplesmente, e depois acabam não tendo sentido. Não é? Então, é isto que... Amigos e simpatizantes exatamente do vosso partido, essa é a visão que eles trazem de que o partido está totalmente desaparecido, principalmente com a morosidade de nomeação de secretários provinciais à luz dessas outras províncias que surgiram à luz do DP e também nota-se a ausência de província de Luanda. Praticamente dizem que a província de Luanda quase que não existe. Se existe, porque é a presidência. Como é que olha para isso? Primeiro, deixe lembrar-vos que o partido tem estatutos. O partido não guia a sua ação na base de
aspectos apenas simplistas. Nós temos estatutos que fundamentam a ação do partido. O partido não nomeia os secretários. Os estatutos estabelecem que todos os quadros dirigentes devem ser eleitos nos órgãos e nos organismos e órgãos que estão estabelecidos. É assim que só uma conferência de membros é que pode eleger um secretário provincial. As conferências são cíclicas, não são realizadas momentaneamente. É o que estou a lhe dizer. Tem um mandato. O mandato são de 5 em 5 anos, 6 anos, perdão. Estou a responder à sua questão. Há pouco tempo, o senhor jornalista acompanhou o presidente a dizer que é comissão de gestão para a província do Icolibengo. Eu, o ano passado, na qualidade de vice-presidente, estive em Kazombo, onde apresentei o representante do partido na província do Mochico-Leste ao governo local. Nós temos nas demais províncias em Mavinga também a funcionar a direção do partido. Portanto, não há aqui ausência das estruturas, não há aqui ausência do partido nessas novas províncias. Está sim o partido representado com as direções que nós chamamos comissões de gestão, que vão dar lugar nas conferências e assembleias que forem convocadas para a eleição dos secretários provinciais. Portanto, existem as comissões que administram hoje esses novos territórios que surgiram à luz da nova divisão político-administrativa que foi aprovada em 2024. Acha que o vice-presidente e o presidente estão satisfeitos com o desempenho daquilo que se tem feito a nível do país, a nível das províncias? Estão satisfeitos com a imagem que o partido tem hoje? A satisfação não pode ser, portanto, mensurável, assim como nós podemos dizer. Muitas das vezes, aos olhos nus, podemos pensar que aqueles que estão fazendo o que fazem, estão andando pelas províncias, estivessem a fazer o melhor trabalho. Provavelmente não. Provavelmente não. Nós, certamente que podemos não estar satisfeitos, mas a ação do partido, não é, está lá representada. Nós, em momentos próprios, o partido tem estado a realizar aquelas ações que o partido considera fundamentais, que mantêm a confiança, que mantém o partido naquelas localidades, o partido funcional. Não é? Certamente que não estamos satisfeitos, ninguém gostaria de estar. Muitos dos que fazem o que fazem não estão satisfeitos, continuam preocupados. Certamente que nós também estamos preocupados. O PRS de hoje é o PRS que o povo quer? Nós sempre trouxemos a ideia de que a mensagem é fundamental. A mensagem que o partido traz é esta que determina, é a condição sine qua non. Não importa falácias, está a perceber? O partido tem uma mensagem para os angolanos, uma mensagem de confiança, uma mensagem de que, uma vez o PRS for governo, o PRS vai trazer sustentabilidade, vai trazer desenvolvimento e vai trazer estabilidade. Por quê? Porque as políticas que hoje são trazidas, são colocadas à disposição das comunidades, não resolvem. E o PRS, no seu programa, tem gizado medidas que vão trazer esta sustentabilidade através do programa que nós chamamos, através da implementação do federalismo. Por si só vai trazer este desenvolvimento. Repare, vou lhe dar um exemplo. Eu estive muito recentemente na região da Lunda Sul, onde fui participar numa conferência sobre a paz, e o que nós constatamos é que
as populações estão abandonadas. Não há o mínimo de condições de sobrevivência daquelas populações. Em todo o país, não só no leste de Angola, onde se exploram diamantes, se formos a Cabinda, se formos ao Zaire, se formos, enfim, em quase toda a extensão do território nacional, as comunidades que estão localizadas nas regiões onde muitas dessas empresas exploram os recursos que sustentam o país hoje, estão em condições deploráveis, não é? É daí que dissemos que, para o PRS, a terra deve ser propriedade do povo. O dia que nós consignarmos que a terra é propriedade do povo, aí sim haverá o respeito. Hoje, o que acontece é que o Estado, por considerar que a terra é propriedade do Estado, vai expropriar esta terra em benefício de pessoas, de um grupo de pessoas que vão para aquelas terras, para aqueles territórios, exploram os recursos, não é? E não há o mínimo para a sobrevivência daquelas famílias. Há aldeias hoje no leste de Angola que foram deslocadas, portanto, elas nasceram ali, os seus ancestrais nasceram ali, viveram ali, têm terras para a agricultura, hoje não têm. Por quê? Porque uma determinada empresa esteve lá, requereu junto do Estado e essa parcela lhe foi cedida e explora. Ora, o que é que acontece como consequência? As populações não podem circular para irem às lavras, as populações não podem ir aos rios para acarretarem água, as populações não podem passear, não podem fazer absolutamente, não podem inclusive desenvolver a agricultura, porque as suas terras foram expropriadas a favor das empresas que exploram diamantes. E o que é que acontece com as populações? Pobreza absoluta, poluída, portanto não há condições de sobrevivência. Claro que o PRS existe e foi fundado com esse objetivo, para ser poder, para ser governo. Logicamente que precisa redobrar esforços para que possa convencer a opinião pública, nacional e internacional, no sentido de que a mensagem do PRS é capaz de ser poder, para ser votada pela população. Então nós temos de intensificar a nossa ação para junto das comunidades, levar esta mensagem para que, de facto, a população possa compreender, possa entender que é importante votar no PRS, porque o PRS... Ora, o voto não se alcança somente com os militantes, o voto se alcança também com as populações, com as comunidades, com os cidadãos, mesmo sendo de outras forças políticas. É essa a ciência política ensina. Alguns enganam-se pensando que tem muitos militantes, mas no fundo a mensagem não impacta os cidadãos. As políticas, os programas que eles dizem não terão efeitos na vida das comunidades. Não é? E um outro partido com um programa sustentável, um programa devidamente esclarecido, pode advogar para si, pode chamar para si os votos daqueles que a priori se supunha serem de uma outra força política. Mas nós estamos a trabalhar, temos vindo a trabalhar afincadamente para que o PRS continue a estar no seio das comunidades. Em 2027 o PRS será governo? Vai ser. Estou a contar com o seu voto, estou a contar com o voto de todos os angolanos. Durante a abordagem, o senhor vice disse que trarão estratégias para encaminhar o país. Acha que neste momento o país não está a encaminhar bem? Claro que não. Temos de dizê-lo de boca cheia que o país não está a seguir um rumo desejado. E qual seria? Estamos a falar há pouco tempo e eu disse-lhe que as políticas gizadas até o momento não têm a impactar, não têm tido impacto na vida das comunidades. Repare que o ano passado houve, portanto, deu início do ano letivo. Quantas crianças ficaram fora do sistema de ensino?
milhares, centenas de milhares de crianças ficaram fora do sistema de ensino. Por quê? Porque as políticas gizadas hoje permitem construir escolas de 3 salas. Uma comunidade de mais de 500 habitantes, construir uma escola de 3 salas, certamente que não vai absorver estas crianças todas. Para além de se colocar salas de 3 salas, escolas de 3 salas, por exemplo, há outros equipamentos que deveriam ser colocados. Por exemplo, campos polivalentes não existem. Não existem. Portanto, gastam-se recursos hoje em fazer programas ou projetos que não impactam na vida das comunidades. Vou buscar-lhe um outro exemplo, que tem a ver, por exemplo, com a questão dos centros médicos. Nós compreendemos que o Estado tem estado a fazer um esforço muito grande. Temos até, em alguns casos, infraestruturas hospitalares. E muitas delas são chamadas de referência. Mas a gente vai para este centro de referência e não encontramos um tratamento desejado. Nós vamos doentes, voltamos piores desses centros de referência. E vai me dizer que o país está em rumo assim? Vai me dizer que os jovens que estão a terminar o ensino não têm empregabilidade. Não têm empregabilidade por quê? Porque não há no mercado políticas para empregabilidade. Não existem. Diga-me que programa que o Executivo implementou nesse setor de empregabilidade e que tem estado a resultar. Diga-me só. Então isso significa dizer que caso 2027 o PRS seja governo, dará volta a tudo isso? Claro, o PRS, como já dissemos, se forem a visitar o programa de ação do Partido de Renovação Social, hão de encontrar medidas devidamente detalhadas sobre como o partido pensa promover o desenvolvimento e o crescimento do país. Portanto, são lá medidas claras. Não há sensacionalismos aqui, que muitas das vezes é isso que a gente, algumas organizações, aqueles que estão no poder, usam mais o sentimento sensacionalista, pensando que aquilo impacta. Não, de modo nenhum. Portanto, nós temos certeza que o programa do PRS, se for o governo, irá alterar o quadro substancialmente que vivemos hoje no país.